A paz do Senhor, meus queridos, amados irmãos, aqui é o irmão Gilson do canal Comunidade dos Discípulos. Mais uma vez eu quero pedir licença em nome de Jesus para entrar aí na sua casa, para que juntos possamos meditar na palavra do Senhor. E o Senhor tem me dado uma mensagem aqui no livro de Isaías, onde eu estou já há alguns dias lendo, aleluia, bem devagarzinho este livro. Louvado seja Deus, para poder entender, aleluia, a mensagem deste profeta ao povo de Deus, ao povo que estava ali em Judá, aleluia. E justamente aqui no capítulo 36 e 37 que eu quero que nós venhamos a meditar essa mensagem. É uma mensagem, creio eu, que conhecida, de muitos dentro das congregações, de muitos irmãos que meditam na palavra de Deus, aleluia, mas Deus ele sempre tem algo a nos transmitir, a nos falar, aleluia. Por isso eu já peço licença novamente para entrar na sua casa, no seu trabalho, aonde você está, talvez dentro de um ônibus, dirigindo um Uber, dentro de um hospital aí, cuidando de alguém, ou até mesmo você adoentado, mas que está aí ainda no leito, um celular, ouvindo músicas, ouvindo vídeo. Eu peço licença para poder transmitir a você a palavra de Deus, você que está em casa, dona de casa, você homem que está aí, aleluia, que deixemos Deus falar conosco, aleluia. E a mensagem, o tema a qual o Senhor me deu, eu coloquei o medo que nos ronda, Aí eu fiz uma pergunta: do que temos medo? Todos temos medo de algo, aleluia. E aí, meus queridos, eu estava vendo um livro aí do autor chamado Dr. David Jeremias, aleluia. Ele expressa e ele diz assim no seu livro: seja o fracasso, sucesso, solidão, multidão, morte, vida, a lista é interminável. Ninguém está imune ao medo. O medo assombra os fracos, os fortes, os jovens, os velhos, os pobres, os ricos. É o elemento que nos coloca a todos no mesmo nível. Alguns assaltam-nos apenas momentaneamente, passando quase tão rapidamente quanto surge, mas outros nos atacam por toda a vida, instalam-se na mente e aniquilando todo o senso de segurança, e por isso às vezes chegam a assumir o controle da nossa vida, aleluia. Ou seja, ele está dizendo que há medos que você sente, eles passam logo, mas há aqueles que se instalam dentro da nossa mente e que vai até toma o controle, da nossa vida. A gente fica temeroso. E como ele coloca, seja o medo, a pessoa às vezes ela tem medo de tomar uma decisão, tem medo, tem gente que tem fobia a multidões, tem gente que tem medo de dirigir, tem gente que tem medo, aleluia, de caminhar, de sair de casa, tamanha violência que está hoje. Tem pessoas que têm medo do escuro, tem pessoas que têm medo de almas, que ainda crê, em almas, que a alma volta. Tem pessoas que têm medo de certas crendices, folclores, Lembro que quando eu era criança, ainda nos 12, 14 anos, se falava da mulher loura, que tinha no banheiro. Então ali
você ficava temeroso, né? E eu me lembro que por conta disso eu urinava até mesmo na cama, né? Por conta de ir ao banheiro à noite, né? Por que eu estou falando isso? Não é que eu tinha dentro de casa, na minha casa, não, é porque eu fui criado em um colégio interno e às vezes a gente tinha o banheiro e o banheiro era um pouco distante, né? Dentro do alojamento, e ali você acordava às vezes na madrugada e queria urinar e você olhava, só estava a luz do banheiro acesa e mesmo assim você tinha receio de ir, né? Então eu ficava receoso e por conta disso eu urinava na cama. E por conta de urinar na cama eu passei a dormir na carreira dos mijões, né? Então ali era de meia hora, o homem que tomava conta da gente, o inspetor, ele ia acordar e você tinha que urinar, né? E isso, irmão, foi por muito tempo, né? Medo do escuro, medo de estar sozinho. Mas existem pessoas que têm medo da vida, medo da pobreza, medo da fama, medo de muitas coisas que nós não conhecemos, medo do desconhecido. E é justamente o que eu quero trazer nesta passagem. Medo daquele que é mais forte, né? Aleluia. Medo de ser subjugado. E aí eu quero trazer a história do rei Ezequias, ou a história do povo de Judá, dessa tribo de Judá aqui. Aleluia. E a história relata que Sanaqueribe, o rei da Síria, ele era, nesta época, um rei poderoso. Ele tinha dominado o Egito, ele tinha dominado certas nações, subjugado, aleluia. E agora ele vai ali invadir Judá. Só que o rei Ezequias, nesta época, faz um acordo com ele, para que ele não invadisse Judá, né? A cidade ali de Jerusalém. E o que é que acontece? O rei estipula uma quantia, né, valores, aleluia, que o rei Ezequias tinha que dar para que o rei Senaqueribe não invadisse Judá. E a quantia não era pouca, meu querido. Era uma quantia bem avantajada. Veja, a gente vai ter esse relato em Isaías 36:1, em 2 Reis também fala sobre este relato. Reis capítulo 18, verso 13 ao 36, mas também nós vamos ver em Crônicas, né? Creio que em 1º ou 2º Crônicas nós vamos ter este relato aí do rei Senaqueribe, deste fato ocorrido. Veja o que diz aqui, eu vou ler, eu já anotei. Diz assim a palavra de Deus: no 14º ano do reinado de Ezequias, o rei da Síria, o rei Senaqueribe, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e se apossou delas. Ou seja, ele adentra a cidade, né? Se apossa da cidade de Judá, né? Mas ele tinha feito um acordo com o rei, né? Em 2 Reis 18:14, e Ezequias mandou uma mensagem a Senaqueribe, que está em Laquis. A mensagem foi esta: eu errei, por favor, saia do meu país, que eu pagarei tudo o que o Senhor exigir.
O rei mandou uma resposta dizendo que Ezequias devia lhe mandar 10.000 quilos de prata e 1.000 quilos de ouro. Então Ezequias mandou para ele toda a prata do templo e do tesouro do palácio. Ezequias arrancou, verso 16, Ezequias arrancou, versículo 16 de 2 Reis 18, diz assim: Ezequias arrancou o ouro das portas do templo e o ouro com que ele mesmo havia revestido os turbantes e mandou tudo para Senaqueribe. Veja que o rei Ezequias, tomado pelo medo de ter a sua cidade, Judá, a cidade de Jerusalém, saqueada, ele faz um acordo com o rei Senaqueribe, para que o rei não invadisse Judá. Ora, mas o rei Ezequias, ele conhecia a Deus, o Deus vivo, o Deus eterno, o Deus todo-poderoso, o Deus que criou o céu e a terra. Então ele agora resolve fazer um acordo para que o rei Senaqueribe não invadisse Judá, de maneira que ele deu toda a riqueza ao rei Senaqueribe, todo ouro, prata, uma quantidade avantajada do ouro. Tamanha, meus queridos, veja, era o medo do rei Ezequias de ter a sua cidade saqueada, de ter o seu povo escravizado, de ter o seu povo morto, de ter a cidade, o templo de Jerusalém destruído. Então ele faz este acordo. Ezequias, ele, a um dado momento, ele se esquece do Deus que ele serve, a ponto dele entregar ou fazer um acordo com o rei pagão, porque ele deixou a sua mente, o seu coração ser tomado pelo medo. Quantas vezes você, eu, somos tomados pelo medo? O medo da morte, o medo da doença, o medo às vezes do despejo, o medo do desemprego, o medo de estar faltando algo dentro de casa para se manter, para manter a família, o medo da rejeição, o medo de estar só. Somos tomados pelo medo e esquecemos que temos um Deus criador do céu e da terra, que nos guarda, que nos protege, que nos ampara, que está conosco em todo tempo, que nos aconselha. E aí Senaqueribe, ele manda mensageiros para Isaías. Na verdade, Senaqueribe, ele não quis deixar Judá de pé por conta deles se rebelarem contra ele. Então ele resolve, ele quebra este contrato com o rei Ezequias. E aí ele manda, esses mensageiros. Eu vou ler todo o capítulo 36 e todo o capítulo 37, algumas partes do 37, para que a gente possa compreender, meus queridos. Aleluia. Verso 12, Então
de Laquis, o rei da Síria, mandou seu comandante em chefe com um grande exército a Jerusalém, ao rei Ezequias. Quando o comandante parou no arqueduto do açude superior da estrada que levava ao campo do lavadeiro, saíram ao seu encontro Eliaquim, filho de Hilquias, o administrador do palácio, Sebna, o escrivão e secretário, o cronista real, Joá, filho de Asaf. Então o comandante do campo lhe questionou: dizei a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria, que confiança é essa que tens, que te apegas? Digo, teu conselho e poder para guerra são palavras vazias, sem sentido, e que confianças para te rebelares contra mim? Tu confias no Egito, aquela cana esmagada que penetra e fura a mão de quem se apoia nela? Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que confiam nele. Contudo, te declares: confiamos no nosso Deus. Porventura esse Deus não é aquele cujos altos santuários e altares Ezequias removeu, alegando a Judá e a Jerusalém: deveis adorar aqui diante deste altar? Ora, faz agora um acordo com o rei da Síria, com meu senhor, e te darei 2.000 cavalos, e se é que tens cavaleiros para com todos eles, assim como poderás resistir a um só príncipe dos menores, servos meu senhor, se confias que o Egito vos proverá carros e cavaleiros. Além de tudo, pensas que vim destruir esta terra sem... Ora, o próprio Eterno que me ordenou, sobe contra esta nação e a extermina. Então Eliaquim, Sebna e Joás responderam ao comandante: pedimos que fales com os teus servos em aramaico, porquanto o compreenderemos bem. Não fales conosco em hebraico, pois desde modo o povo está sobre os muros, ficará sabendo de toda a nossa conversa. Entretanto o comandante lhe respondeu: porventura o meu senhor me mandou fazer esta declaração somente ao teu senhor e a ti, e não aos homens que estão assentados sobre o muro da cidade? Que justamente convosco terão de comer o próprio excremento e beber a própria urina? Em seguida o comandante colocou em pé e, erguendo-se a voz para com todos os ouvintes, declarou em hebraico: ouvi, povos, as palavras do grande rei da Síria. Assim diz o rei: não deixeis que Ezequias vos engane, porque ele não será capaz de vos livrar do mal. Nem deixareis que Ezequias vos faça confiar no Senhor, no Eterno, certamente nos salvará. E esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não deis ouvido a Ezequias, que assim diz o rei da Síria: fazei paz comigo e vinde a mim, e assim coma cada um da sua videira, da sua figueira, e beba cada um uma água da sua cisterna, até que eu tenha e vos leve para uma terra semelhante à vossa, terra de trigo e de vinho, terra de pão e de vinhas. Não deixeis que Ezequias vos iluda, afirmando: o Senhor nos salvará de todo mal. Porventura os deuses das nações puderam livrar suas terras das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Ramate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sefavaim? Por acaso eles livraram
Chorão, Samaria da minha mão? Quem dentre todos os deuses dessa nação conseguiu livrar a tua terra? Como então o Eterno poderá salvar Jerusalém da minha mão? O povo, porém, ficou em profundo silêncio e nada respondeu, pois o rei dera esta ordem: não lhes deis resposta. Então o administrador do palácio, Eliaquim, filho de Hilquias, o escrivão, e o secretário Sebna, e o cronista, e o arquivista real, Joá, filho de Asaf, com as vestes rasgadas, foram contar a Ezequias o que proclamara o comandante sírio. Veja, meu querido, chega então a notícia pela mão do comandante da Síria, a mando do rei Senaqueribe, afrontando o povo de Judá, afrontando ao rei Ezequias e dizendo para ele: porventura, Faraó, o Egito, vai poder te ajudar? Assim como eu fiz com Faraó, com o Egito, assim como eu fiz com Samaria, eu vou fazer com vocês. Não adianta, ninguém vai poder te livrar. E aí, o moço, o comandante aqui, o administrador, ele pede para que o comandante do rei da Síria, ele não proclame as palavras em hebraico, mas em aramaico. Ou seja, porque o aramaico era apenas a língua falada entre a elite ali, o povo simples não falava o aramaico, eles não entendiam, não compreendiam muito bem. Mas o rei, o comandante disse: eu vou falar, não, eu vim falar para todos, não é só para vocês, é para todos. E ele fala em hebraico. Ou seja, por que o administrador não queria, o administrador não queria que fosse pronunciado em hebraico? Para não colocar o coração do povo com medo, para não trazer medo ao coração do povo. Mas o comandante do rei da Síria, meu querido, ele não quis saber. Ele falou para que todos pudessem ouvir o que iria acontecer com Judá. O perrengue, nas minhas palavras, que o povo iria passar. Ia para o cativeiro, ia sofrer. E o medo então adentra no coração do povo e também no coração deste administrador de Hilquias. Que ele faz o quê? Ele rasga suas vestes e se cobre de pano de saco, e ele vai levar a mensagem ao rei Ezequias, que outrora tinha feito um acordo de dar o ouro, a prata, para que eles não invadissem Judá, mas o acordo é quebrado, porque o rei da Senaqueribe fica duvidoso, para que a nação de Judá ali não se rebelasse. Então ele resolve invadir Judá, destruir, colocar a cabo, escravizar. E a notícia chega então ao rei Ezequias, que no capítulo 37, então, ele vai recorrer ao profeta Isaías para buscar uma solução, uma resposta de Deus para essa situação. Aleluia. Veja o que diz o capítulo 37. Assim que o rei Ezequias tomou conhecimento disto, rasgou suas vestes, cobriu-se de pano de saco, em sinal de indignação, e dirigiu-se ao templo do Senhor. Em seguida enviou o administrador do palácio Eliaquim, o secretário Sebna e o chefe ancião entre os sacerdotes, todos vestidos de pano de saco, a fim de consultarem o profeta Isaías, filho de Amós. Os que lhe transmitiram a seguinte mensagem real: eis que o recado de Ezequias, este é um dia de profunda aflição e castigo severo, e de grande humilhação
Em verdade, os filhos chegaram a ponto de nascer, mas não há força para dar à luz. Esperamos que o Senhor, o Deus eterno, tenha ouvido as palavras do copeiro, o comandante enviado pelo rei da Síria, seu senhor, para insultar e zombar do Deus vivo, e que o eterno, o teu Deus, o castigue por sua atitude e pelas palavras proferidas, sendo assim elevado, pois, uma oração em favor do resto de Jerusalém que ainda sobrevive. Ao chegarem os oficiais do rei Ezequias à presença de Isaías, este imediatamente lhe declarou: eis que deveis dizer ao vosso Senhor, assim diz o Senhor, não tendes medo das palavras que ouviste, das blasfemas que os servos do rei da Síria proclamaram contra a minha pessoa. Eis que enviarei sobre ele um espírito para que, enquanto ouvir uma certa notícia, retorne à sua própria terra, e ali farei com que seja exterminado ao fio da espada. Quando o comandante em chefia soube que o rei da Síria havia partido de Laquis, partiu ao encontro o rei, lutando contra a Líbina. Então o rei recebeu uma notícia: Tiraca, rei de Cuxi, o etíope, está a caminho e vem lutar contra ti. Assim que ouviu isso, enviou mensageiros a Ezequias para ameaçá-lo, dizendo: assim direis a Ezequias, rei de Judá, não te enganes quando o teu Deus, em quem confias, disser: Jerusalém não cairá nas mãos do rei da Síria. Certamente estás bem informado sobre o que os reis da Síria fizeram a todas as terras, arrasando-a totalmente. E imaginar tu que poderás escapar? Porventura os deuses das nações que meus antecessores exterminaram conseguirão salvar? Gozã, Arã e Rezefere e os descendentes de Éden, que vivam em Telassar? Ora, dizei que onde está agora o rei de Amate, e o rei de Arpade, e o rei da cidade de Sefarvaim, Ena e Iva. Ou seja, então o rei Ezequias vai até Isaías dar a mensagem, mas Isaías diz para que o rei não venha temer, se assustar com aquelas ameaças que o rei Senaqueribe faz ao povo de Judá e ao rei Ezequias, blasfemando até mesmo contra o próprio Deus, Criador do céu e da terra. E ele coloca em xeque as palavras do rei Ezequias. Olha, não adianta você dizer para o povo que Deus vai salvá-lo. Muitas das vezes, meu querido, o inimigo ele tenta nos roubar a fé. Deus às vezes dá uma palavra, você lê a Bíblia, Deus fala contigo através das Sagradas Escrituras, dizendo que para você ter fé, que você continue a perseverar, que você creia tão somente, que você continue nesta caminhada, porque você lá na frente vai galgar algo muito melhor. Deus te dá uma palavra de esperança, e muitas das vezes o inimigo tenta tirar do teu coração esta palavra. Usa terceiros, vem a dúvida, vem a incredulidade, vem a incerteza, bate o medo, e você às vezes duvida da palavra de Deus. Você não crê que o Deus Criador do céu é capaz de reverter o quadro dessa doença que você está vivendo, dessa situação que você está passando. Muitas das vezes o inimigo tenta roubar a sua fé no Deus Criador.
nas ameaças, nas adversidades da vida. Deus diz que vai te dar a vitória, que vai mudar a situação, mas aí chega até você pessoas com um pensamento negativo, com um pensamento contrário, e diz: não adianta, o teu Deus não pode fazer nada por você. Mas eu quero dizer para você nesta manhã, meu querido, que o Deus Criador do céu e da terra é aquele que se responsabiliza pela sua palavra, ou seja, o nosso em Deus ao sim. A palavra de Deus diz que agindo Deus quem impedirá. Ele diz que nós temos que crer na sua palavra. Ele diz: se nós cremos, veremos o que é a glória de Deus. É pela fé, meu querido, que nós temos que agir. É pela fé. Deus, Ele quer ver a minha e a sua fé. Quando Jesus estava na terra caminhando, ensinando, proclamando o evangelho da salvação, curando, Ele exigia apenas que Ele falava para as pessoas quando iam até Ele: a tua fé te salvou. É fé, meu querido, não fé em nós, mas fé na palavra, fé no Deus Criador, que Ele é capaz de reverter a situação da sua vida. Talvez você esteja no leito de hospital, talvez você esteja passando uma situação difícil, talvez você esteja aí a ponto de dar cabo da sua vida e achar que não há mais saída, não achar mais solução, mas eu quero dizer para você nesta manhã que existe a esperança, que existe um Deus que está velando por você e diz para que você tenha fé, continue nesta caminhada, não desista, porque no final vai ser só vitória. Ele vela pela palavra dele. O nosso Deus é um Deus que vela. Deus não é filho do homem para que não cumpra. Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Se Deus prometeu algo para ti, com certeza Ele vai cumprir. Mas você tem que confiar na palavra do Senhor. Você tem que confiar nas sagradas escrituras. Você tem que deixar a sua fé agir. Você não pode agir por vista, mas você tem que deixar o Senhor estar no controle dessa situação. Ezequias ali, ele se rasgou, ele se humilhou, rasgou suas vestes, jogou areia em sua cabeça como sinal de humilhação. Muitas das vezes Deus requer de mim e de você a humilhação, rasgar o coração, falar para Ele: Senhor, eu não consigo sozinho, eu não tenho força para sair dessa situação, eu não tenho condições de me curar, Senhor, a doença está tomando conta de mim, mas eu creio que o Senhor é poderoso para curar, para reverter esse quadro, para dizer para a doença: chega, basta. Assim como Ele repreendeu o mar, o vento, e eles se acalmaram. Assim como Deus levantou e curou paralíticos, deu vista ao cego, Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Nós temos apenas que crer. Aleluia. E diz a palavra de Deus. Aleluia. Veja o que diz mais. Verso 14. Ezequias, ele vai fazer a oração. E assim que recebeu a carta das mãos do mensageiro e a leu imediatamente, subiu ao templo do Senhor, abriu novamente diante do Eterno. Ou seja, o rei Ezequias pegou aquela carta e abriu ali diante de Deus e a leu. Você tem que expressar para Deus, você tem que dizer para Deus aquilo que te aflige, meu querido. E veja mais, expressou a seguinte oração: ó Senhor Deus dos exércitos de Israel, Tu que estás em Teu trono real, acima de todos os querubins, só Tu, és Deus de todos dos reinos na terra. Tu formaste os céus e a terra. O Senhor amado inclina teus ouvidos ao meu clamor e atende esta oração. Abre os teus olhos e contempla o teu servo. Observa as palavras com que Senaqueribe vem afrontar o Deus vivo. Senhor, é verdade que os reis da Síria têm exterminado todas as nações e devastado suas terras. Tomaram os deuses cultuados por estes povos e os atiraram ao fogo, destruindo-os por completo, pois, na verdade, tais deuses não passam de madeira
de pedra esculpidas com arte de mãos humanas. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus eterno, livra-nos das mãos dele, para que todos os reis da terra saibam que só tu és o Deus. Ou seja, o rei Ezequias chegou ali diante de Deus e disse: olha, Senhor, tu viu aqui o que é que Ezequias, o rei Senaqueribe, fez, a afronta dele para conosco, para com o Senhor. Mas os deuses a qual, os povos a qual ele destruiu, os deuses desses povos eram feitos de madeira, era feito de pedra, era feito de gesso, era feito de metal, mas o Senhor é o Deus vivo, aleluia. E ele então apresenta a Deus aquela carta de afronta. Então Ezequias lê aquilo ali diante de Deus, meu querido, coloca para Deus, apresenta a Deus as tuas demandas, apresenta a Deus a tua aflição, apresenta para Deus a tua dor, apresenta para Deus o teu medo, apresenta para Deus aquilo que tem afligido o teu coração, aquilo que tem te trazido dor, porque com certeza Deus tem uma palavra para você, uma palavra de esperança, uma palavra de vida, uma palavra que vai, aleluia, te sustentar, aleluia, porque o nosso Deus, meu querido, aleluia, ele não despreza a oração daqueles que se apresentam a ele com humildade. Nós temos que orar, nós temos que buscar o Senhor enquanto nós podemos achar. O salmista, ele disse: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E ele responde para cima: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra, aleluia. O meu e o seu socorro, meu querido, não vem de homens, não vem da força do nosso braço, não vem do nosso intelecto, mas vem daquele que fez o céu e da terra, vem daquele que tem dado fôlego de vida para você e para mim. É dele que vem o meu socorro, é dele que vem o seu socorro. Eu não sei o que você está passando, mas Deus ele sabe o que você tem passado. Deus, ele conhece o seu choro pela madrugada, o seu choro pelos dias, ele conhece o seu deitar e o seu levantar, ele conhece o meu deitar e o meu levantar, mas Deus está olhando agora para mim e para você, e ele diz: filho meu, clama a mim e responder-te-ei, e te anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe, aleluia. Nós temos que clamar, meu querido, nós não podemos ficar calados mediante as aflições, ao mal que nos rodeia, ao mal que quer destruir a nossa família, a nossa paz, ao mal que quer nos atormentar, nos causar medo. Nós temos que apresentar a Deus e pedir que Ele nos dê uma resposta, que Ele haja em favor da nossa vida, da nossa família, do nosso país, em nome de Jesus. Pedir a Deus que venha colocar por terra aquilo que nos tem assombrado, aquilo que nos tem tirado a paz, a alegria. Veja a resposta que Deus dá. Então, em seguida, Isaías, filho de Amós, mandou esta mensagem a Ezequias: assim diz o Senhor, Deus de Israel, a quem oraste por causa das ameaças de Senaqueribe, rei da Síria. Esta é a palavra que o Senhor determinou contra ele: a filha virgem, cidade de Sião, cidade de Sião, te despreza, e se ri de ti a filha de Jerusalém, meneia a cabeça por detrás de ti, de quem zombaste, a quem afrontaste e contra quem blasfemas, contra quem levantaste a voz e ergueste os teus olhos arrogantes. Ora, contra o Santíssimo de Israel, afrontaste o Eterno por meio de teus mensageiros, ao proclamarem com inúmeros carros de guerra, subi os maus elevados, inóspitos cumes do Líbano, derrubei os teus cedros mais nobres e os robustos, os teus mais altos pinheiros, entrei em tuas regiões mais distantes do melhor de teus bosques, na parte mais fértil de tuas florestas. Em terras estrangeiras cavei muitos poços e bebi de águas puras e cristalinas, e com as solações dos meus pés sequei todos os ribeiros do Egito.
Ora, não foste informado que há muito tempo eu tracei este desígnio e que já desde a antiguidade o havia determinado, mas agora eu o executo, e serás tu que transformarás as cidades fortificadas em pilhas de escombros. Por isso, os teus moradores, tendo pouca força, andarão apavorados e humilhados, tornar-se-ão como a erva do campo, e como a relva verde, e como o mato dos telhados ou dos campos que se queimaram antes de amadurecer. Mas eu conheço todos os teus movimentos, o teu sentar e o teu sair, e o teu entrar e o teu ódio contra a minha pessoa. E por causa do teu furor contra mim e por tua arrogância chegou aos meus ouvidos, e tarei meus anzol no teu nariz e o meu freio na tua boca, e te forçarei a voltar pelo caminho por onde vieste. Este será o sinal: este ano comerás o que nascer espontaneamente no segundo ano, o que dela brotar, mas no terceiro ano semeais e colhei planta vinhas e comei os seus frutos, pois o remanescente da casa de Judá que permanece com vida lançará raízes fortes na terra e produzirá frutos em abundância nos seus muitos ramos. Porquanto de Jerusalém brotará sobreviventes de um remanescente do monte Sião. O zelo do Senhor dos Exércitos realizará esta obra. Quanto ao rei da Síria, eis o que diz o Senhor: ele de modo algum adentrará nesta cidade, e não te erguerá, e não te conseguirá tirar contra ela uma só de suas inúmeras flechas. Não a cercará com seus escudos, tampouco destruirá rampas de cerco em invasão contra ela. Pelo mesmo caminho por onde veio, baterá em retirada. Ele não entrará nesta cidade. Palavra do Senhor. Eis que eu mesmo defenderei esta cidade, a fim de salvá-la por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Em seguida, o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 guerreiros do próprio acampamento sírio. Assim, o povo se levantou ao raiar da manhã seguinte, só havia cadáver espalhado pelo local. Então Senaqueribe, rei da Síria, fugiu do acampamento, voltou para Nínive e lá permaneceu. Aí sucedeu que, certo dia, estando ele prostrado no templo do seu deus Nisroque, seus próprios filhos Adremeleque e Sazezer os aproximaram sorrateiramente e o assassinaram à espada. Então fugiram para a terra de Ararat, e seu filho, chamado Assar-Radom, assumiu o trono da Síria como seu sucessor. Veja, meu querido, Deus aqui faz uma promessa, aleluia, ao povo Judá, que tudo ia bem, e que Senaqueribe, ele não adentraria a cidade, o seu exército não cercaria a cidade, não destruiria nada. Veja que a mão de Deus ali, então, extermina 180.000 assírios no acampamento. E o rei Senaqueribe, assustado, apavorado, ele foge, mas depois ele é assassinado pelos seus próprios filhos. Veja, meu querido, este Deus do livramento, que livrou o seu povo, ele vai livrar você, ele vai livrar a mim. Eu não sei
o que você tem passado, mas se você colocar a sua confiança no Senhor, Ele já está entrando com providência na sua vida, na sua saúde, na sua família. Ele está quebrando os grilhões de Satanás, Ele está desfazendo nesta manhã as obras de macumbaria, as obras de feitiçaria que o inimigo tem lançado contra ti, meu querido. Eu quero dizer que nenhum plano de Satanás vai prosperar sobre a tua vida, sobre a tua família, em o nome do Senhor Jesus Cristo, porque quem te dá vitória, meu amigo, não é aquele que está te falando agora, mas é o Espírito de Deus, é o Eterno que te dá vitória, é o Deus vivo quem vai te dar vitória, em o nome do Senhor Jesus. Você tem apenas que crer na palavra de Deus, você tem apenas que colocar a sua fé na palavra de Deus, porque se você crer, você vai ver a glória do Senhor agindo na sua vida e te trazendo a libertação, e te trazendo a providência, e te trazendo a esperança, em o nome de Jesus. Por isso eu digo para você nesta manhã: confia no Senhor e tudo mais Ele fará na tua vida. Lança na mão de Deus a tua ansiedade, lança na mão de Deus o teu medo, o teu tormento, em o nome do Senhor Jesus, porque Ele é Deus para fazer, aleluia, aquilo que nós não podemos fazer, porque o nosso Deus é o Deus que veio para dar vida e vida com abundância. Meu querido, fique com esta palavra em o nome do Senhor Jesus. Eu sou o Gilson do canal Comunidade dos Discípulos. Se inscreva no meu canal, dê o seu like e nos ajude a levar a palavra de Deus em o nome de Jesus. Glórias e glórias e glória a Deus.